Ferramentas de apoio em projetos de ar-condicionado. O projeto foi elaborado por Elaine Verbena Lima Silva Mota, Fabrício Ribeiro Nalon, Lúcio Yoshi Tamashiro, orientadora Camila, Polo Vila Atlântica, Grupo 3N3. Tomada de decisão é o processo cognitivo pelo qual se escolhe um plano de ação dentre vários outros, baseados em vários cenários, ambientes, análise e fatores, para uma situação-problema. Todo o processo decisório produz uma escolha final. Face à globalização e o advento das novas tecnologias, as grandes corporações são obrigadas a reduzir seus custos e essas questões envolvem duras medidas de tomada de decisão, entre as quais pode-se citar redução do quadro de funcionários, adoção do banco de horas, reavaliação dos investimentos e fechamento de filiais. Aqui no caso a gente tem disponível os números da crise. Em 2014, tivemos 3.590 fechamentos de fábrica no estado de São Paulo. Já em 2015, 4.451, reflete um aumento de 24% entre 2014 para 2015. As emissões nas indústrias também cresceram 356%, 36.500 em 2014 contra 130.000 em 2015. A queda nos investimentos nas estatais também reduziu do ano de 2014 para o ano de 2015. No caso, reflete 121 bilhões, quanto em 2015 apenas 95 bilhões. É uma diminuição de quase 21% do valor. Neste presente trabalho, optou-se por analisar os procedimentos adotados por uma empresa que atua no ramo de projetos de ar-condicionado. Devido ao fato de ser o segmento de atuação de parte dos integrantes do grupo, facilitando desta forma a aproximação do assunto, visita e observação do local e público-alvo. Ao realizar o estudo dos dados coletados para a execução do projeto, foi identificado que houve diversas irregularidades na entrevista com o cliente, impactando diretamente no orçamento e tomada de decisão. O objetivo do projeto é identificar, através do estudo de caso, falhas na tomada de decisão junto ao projeto de ar-condicionado. Outro item também seria identificar formas para mitigar possíveis falhas na tomada de decisão em projetos de ar-condicionado. Como solução, sugerimos a implementação de um workflow com um sistema de aprovação e gerenciamento de projeto e produção. Esta ferramenta permite que o gestor tenha um acompanhamento real de todo o processo, end-to-end, desde sua venda até a entrega do projeto para o cliente. Nesta lâmina podemos identificar aí pelo menos uma ideia detalhada do nosso protótipo, nosso projetinho. Acima podemos visualizar uma caixinha chamada venda do produto, onde aqui no caso vai ser o vendedor quem vai fazer toda a parte de registro. Ele vai colher todas as informações necessárias para a execução do projeto. A área, no caso, fazer o upload também da planta baixa, verificar o que o cliente quer, quais são os tipos de condensadoras, quais são os tipos de evaporadoras, se vai utilizar fan coils, etc. Após ele colher todas as informações, o próximo item vai para a pré-análise do gestor. O gestor ele vai avaliar se todos os dados estão cadastrados para a produção. Se sim, no caso vai seguir o fluxo para cálculo de tempo. Se não, ele volta para a correção da área do vendedor novamente. Então vamos seguir como se fosse sim. No caso, o sistema, o programinha, ele vai fazer o cálculo de tempo, ele vai verificar todas aquelas informações que o vendedor apontou que o cliente quer, a área e dimensão
do galpão, e aí no caso ele vai gerar um tempo, um prazo para que o projeto seja executado. Dando sequência no projeto, o próximo passo ele vai visualizar e vai verificar cada tempo de cada projetista. Ele vai verificar aquele que está mais ocioso, ou seja, que tem menos tempo de horas para a produção, e vai alocar o projeto para ele, garantindo assim que nenhum outro projetista fique sobrecarregado. Após, ele vai para uma parte de execução, onde o projetista ele vai sentar, vai fazer o projeto conforme o cliente pediu e também conforme a planta baixa que for feita o upload pelo vendedor. Ao término, no caso, passa pelo processo de validação do gestor. O gestor ele verifica, identifica se realmente está tudo conforme solicitado pelo cliente. Após isso, o cliente ele envia para o cliente valida se negativo ou não. Se não, o cliente vai apontar quais são as irregularidades. Se sim, ele dá um ok. No caso, o gestor ele vai gerar um arquivo PDF, no caso digital, ou então, no caso, vai gerar um arquivo impresso, de acordo com aquilo que o cliente quiser, para que possa ser impresso numa plotter. Na etapa de venda, a ferramenta poderá contar com uma gama de ferramentas intuitivas e de fácil operacionalização, além de poder anexar as plantas baixas do prédio de forma digital. Nesta etapa, o gestor avalia todos os dados coletados pelo vendedor, valores e equipamentos, planta baixa do prédio, quantidade de janelas, equipamentos disponíveis dentro do ambiente e materiais de construção como um todo. O algoritmo. O sistema fará um pré-cálculo de tempo de execução do projeto facilmente ajustável pelo gestor, caso este encontre algum desvio, pois o programa possui um algoritmo de tempo para a produção que é calibrado semestralmente, levando em consideração a área de projeto e quantos equipamentos serão instalados. Produção conta com uma gama de ferramentas de análise de produção de cada projetista e quantos projetos estão na fila para execução do projetista. O programa sempre demandará o novo projeto ao projetista com menor tempo de produção. No item Avaliação do cliente, finalizando o projeto, o sistema gera um arquivo com uma senha codificada e encaminhará para aprovação do cliente. Neste arquivo, o cliente poderá realizar comentários e solicitar ajustes, gerando mais conforto e comodidade ao cliente. Isso tudo digitalmente. Fatores determinísticos para a solução. O alto tempo de produção inviabilizando o projeto. No caso, gastava-se muitas horas em produção. No caso, o projetista gastava-se mais horas do que realmente necessitava para a execução do projeto. Alto índice de erro. Análise do gestor, ou seja, o gestor ele não tinha um acompanhamento em loco. Desta forma, com este nosso workflow,
O gestor ele não consegue enviar para o cliente se ele não abrir, se ele não olhar, se ele não analisar o projeto. Assim evita perdas operacionais significativas. Como sugestão sugerida, sugerimos a construção de um workflow para minimizar o tempo de execução do projeto e mitigar os possíveis erros de avaliação por parte de gestão e tomada de decisão. Pontos positivos do nosso projeto seria a agilidade, facilidade de operacionalização, acompanhamento online da etapa do projeto, redução de custo, auxiliar na tomada de decisão e melhoria do sistema de gestão. As desvantagens seriam que, no caso, não existe nenhum programa que faça isso open source, ou seja, gratuito. Neste caso, o custo é um fator negativo, que no caso ele se torna um fator onde realmente é decisivo para se a empresa vai querer comprar o projeto ou não, porque o custo é muito elevado. Obrigado.